Você acha que isso, o complexo, ele tem sentido, ele tem a ver com o temperamento do adolescente, da criança, doutora, ou não? É os traumas mesmo que vão acumulando e a pessoa vai se isolando dos grupos. Não, eu acredito que nesse caso, que assim, o temperamento ou a personalidade, né, da pessoa, eu acredito que tem muito a ver, porque tem pessoas que nem eu te falei, passam, é desencanada, não se Exatamente. apega a isso. Sim, Então, normalmente são pessoas que são mais positivas sim, com a vida e tem uma base familiar que acolhe, exatamente. que A dá base familiar importância. é muito importante, né? Demais, demais. Porque, assim, eu sempre digo assim, se o adolescente não se sente acolhido dentro de casa, ele vai fazer de tudo para ser acolhido lá fora. Lá fora. E aí, às vezes, vai pelo mau caminho. Exatamente. Porque são essas pessoas que, infelizmente, acabam acolhendo, mas acolhe no sentido de se aproveitar dele. Exatamente. Então, não é uma acolhida benéfica, é uma acolhida no sentido de vou me aproveitar. Ai, tadinho, bobinho, vou lá me aproveitar dele e fazer com que ele faça coisas para mim. Então, é meio que se aproveitar da fragilidade do outro para poder ter vantagens. Exatamente. Né? E aí, nessa, a pessoa acha que é importante. Não, eu sou importante. Encontrei porque, o meu lugar. Nossa, encontrei meu lugar. Eu sou importante porque essa pessoa cuida de mim, esse grupo cuida de mim. Mas qual que é o preço disso? Né? Então, a base familiar é o que vai ditar, e muitas vezes, não posso generalizar também, e muitas vezes, o como esse adolescente vai se olhar lá fora. O como ele vai se identificar, com quem que ele vai se identificar lá fora. Então, tem que prestar atenção mesmo, tem que conversar bastante. E, às vezes, Rafa, eu vejo que as mães, os pais que vão para a terapia para poder ajudar os filhos, porque primeiro sempre a terapia começa com os pais. Né? Então, primeira, segunda sessão com os pais, para entender como é que funciona essa família, para entender todo o movimento. Depois começa com o adolescente ou com a criança. Né? E aí fala, mas a gente conversa em casa, a gente tem um diálogo aberto, mas mesmo assim... Aí são aqueles tipos de personalidade que já são mais fechadinhos mesmo. Tem uma base boa, sim, mas são retraídos. Mas são retraídos e já são negativos, e já são aqueles crianças e adolescentes que não conseguem ver um lado bom das coisas. Então, sim, já meio que é um pouquinho deles. Aí já entra mais o temperamento melancólico, né? Exatamente. Então, as pessoas são retraídas. Já é aquele humor mais deprimido mesmo. Isso. Por mais que tenha uma base boa, uma família acolhedora, não consegue andar. Aí precisa da terapia mesmo para entender. Entendi, para ter ali a ajuda, né? Exatamente. E é interessante demais a gente falar sobre isso, doutora, porque é o seguinte, a gente, quando nós falamos de pessoas que se aproveitam, a gente não fala só do lado das drogas, por exemplo, um traficante. Por exemplo, tem pessoas também, meninas, que se sentem inferior a todo mundo, um rapaz, um cara que vai se aproveitar dela, aí vai chamar ela para morar junto, por exemplo, morar junto, e aí a pessoa vira uma escrava, não é? Tem muitos casos desses, uma escrava daquele homem, por quê? Porque antes ela se sentia inferior a todo mundo, e para ela está ali como um refúgio, ela está ali como um lugar, mas na verdade ela está sendo escrava do que ela pensa. Isso, e esse complexo de inferioridade que pega esse gancho, parece que a outra pessoa vira uma boia para ela, né? Exato. Vira tudo, vira um mundo. Entra o quê? A dependência emocional. Exato. Já, você percebe que tudo é um gancho? Tudo acaba virando um gancho. Então, aquele humor mais deprimido, aquela negatividade, que, de repente, não tem uma base familiar boa, que não dá o apoio, que não conversa, faz com que essa pessoa acabe, de certa forma, procurando pessoas
que são mais individualistas, então não dá importância. Então, tudo meio que vai colaborando para que ocorra. Aí aparece um príncipe encantado. Que é sapo, na verdade. Que é o próprio sapo, né? Que faz o quê? Que dá tudo o que ela não teve em casa, nem com os amigos, nem com ninguém. Isso é verdade. Nossa. Aí se aproveita da inocência da pessoa. Se aproveita da inocência, se aproveita desse sentimento que a pessoa, que a mulher, no caso que você deu como exemplo, vai dar genuinamente ali, mas se aproveita disso e aí ela fica com a dependência emocional, achando que ele é a única pessoa no mundo que olha para ela, que cuida dela, mas na verdade tá ali só subjugando. Só. E se a pessoa dá um passo fora da linha, pronto. Aí entra a violência doméstica, e aí entra espancamento, e aí a pessoa E aí fica quando escrava. ela começa a enxergar que não era bem isso. Exatamente. Mas Exatamente. aí já está laçada, né? Então, acontece, lógico, muito mais frequência com a mulher, mas tem homem que passa por isso também. Isso é verdade. Tem umas loucas aí pelo caminho que, nossa senhora, eu não sei quem é pior, né? Mas, enfim. E tudo isso é de lá dessa inferioridade, dessa coisa de eu não presto e nem nada. E quando acha alguém que percebe isso, se aproveita disso. E aí torna um grande problema. E aí vira um grande problema, porque vira uma coisa que não consegue mais sair. É um círculo vicioso. E aí muitas vezes tem que ir para terapia para poder entender esse movimento e perceber que não, está errado, tem alguma coisa errada acontecendo.